Hoje, vamos mergulhar em uma franquia cult que provavelmente influenciou o gênero pós-apocalíptico mais do que qualquer outra. E não estou falando daquelas histórias sombrias e realistas, onde todo mundo está morrendo de fome e comendo cinzas. Estou falando de espetáculos exagerados e insanos. Aquele tipo de mundo onde mutações concedem superpoderes, saqueadores com moicano usam penas pelo corpo, e o carro mais temido das estradas pertence ao Mel Gibson. Em outras palavras, a série que abriu caminho para obras como Waterworld, O Livro de Eli, e jogos como Fallout e Wasteland. A franquia Mad Max conta com 5 filmes de diferentes níveis de sucesso e status cult, sem falar nos videogames, que nunca acertaram muito bem a fórmula. Mas ela também tem uma característica extremamente rara em Hollywood. Você sabe como funciona, sequência quase nunca supera o original. Claro, existem exceções. Tem gente que defende até Velozes e Furiosos 10 ou O Exterminador do Futuro, Destino Sombrio. Mas as estatísticas jogam contra. Se a gente colocar lado a lado 100 filmes e suas continuações, o público só vai preferir o segundo capítulo em 10 ou estourando 15% dos casos. E Mad Max é justamente uma dessas raras exceções. Só que, no caso dela, essa chance de 10% salta para 90%. O primeiro filme envelheceu mal demais. A sequência, e até o terceiro Mad Max, também sentiram o peso do tempo. Assistir ao original, hoje, pode dar a você um ataque cardíaco. Mas, justiça seja feita. Algumas cenas, principalmente as de perseguição, ainda funcionam muito bem. Não é coincidência que ele seja considerado um dos filmes que revolucionaram a forma de filmar perseguições de carro. Foi exatamente isso que garantiu seu lugar na história do cinema. A trama e todo o resto cabem em meia folha de caderno. E essa é outra característica marcante da franquia. Dizem que o roteiro de Estrada da Fúria cabia num guardanapo, onde o George Miller só rabiscou, ir até lá e depois de volta. Todo o resto foi sendo resolvido durante as filmagens. A franquia inteira, no fundo, gira em torno dessa simplicidade, exceto, talvez, pelo terceiro filme. E é exatamente esse o maior problema dele. Então vamos revisitar Mad Max e relembrar seus altos e baixos, porque, convenhamos, a franquia teve de sobra de ambos. E claro, também vamos falar de Furiosa. Ninguém realmente estava esperando por ela, mas ela chegou e agora é parte oficial da saga. Possivelmente por causa dela, nós talvez não tenhamos mais Mad Max, pelo menos não em um futuro próximo. Você está no canal Cinema Culto. Vamos lá! Vamos começar pelas origens. O primeiro Mad Max chegou aos cinemas exatamente como deveria acontecer com qualquer obra pós-apocalíptica, surgindo de terras devastadas, neste caso, da indústria cinematográfica australiana. Em meados do século XX, simplesmente não existia uma indústria de cinema na Austrália. Só nos anos 70, o governo olhou para aquelas paisagens vastas e cinematográficas e perguntou: por que não estamos mostrando isso para o resto do mundo? Então criaram uma associação para desenvolver o cinema nacional, e daí tudo começou. Cada vez mais filmes australianos passaram a chegar aos cinemas, e novos diretores cult começaram a surgir. Como Peter Weir, por exemplo, cujo Piquenique na Montanha Misteriosa fascinou o público mundial. Depois, ele dirigiria Sociedade dos Poetas Mortos e O Show de Truman. Com o tempo, a Austrália virou um celeiro de grandes estrelas de Hollywood. Mas isso veio depois. Nos anos 70, o cinema australiano se limitava a filmes de arte e produções de gênero duras, cruas e violentas. E o mais curioso é que o primeiro Mad Max conseguiu unir o melhor desses dois mundos. Inspirado por esse boom local, um jovem médico chamado George Miller decidiu fazer um filme sobre carros e acidentes automobilísticos. Eu não faço ideia de como eram as leis de trânsito australianas na época, mas basta ver que o primeiro filme do Peter Weir se chamava Os Carros que Comeram Paris, para sacar que a situação nas estradas estava um caos. Miller tinha visto de perto inúmeras vítimas de acidentes e também já tinha perdido amigos em colisões.
Com o apoio do promissor produtor Byron Kennedy, ele idealizou um mundo onde os carros eram o centro de tudo, objetos de adoração e símbolos de um poder quase sagrado. E para juntar dinheiro para o filme, Miller passou anos fazendo plantões extras no pronto-socorro. O Mad Max original, lançado em 1979, ficou famoso por ter sido feito com um orçamento absurdamente baixo. Mesmo para a época, era uma produção miserável em termos de dinheiro. Segundo diferentes relatos, o filme custou cerca de $300 mil, ou aproximadamente $350 mil australianos. Corrigindo pela inflação, isso dá apenas cerca de $1.600.000 nos valores atuais. Hoje seria simplesmente impossível fazer um filme desse tipo por um valor sequer próximo disso. A explicação é simples. Mad Max foi filmado praticamente em estilo guerrilha. Muita gente foi paga em caixas de cerveja e as estradas eram bloqueadas pelos próprios cineastas, sem qualquer autorização. Simplesmente porque podiam fazer isso. Em certo momento, a polícia apareceu, mas em vez de encerrar as filmagens, os policiais se interessaram pelo projeto e começaram a ajudar. Fechavam ruas secundárias para a equipe em troca de algumas cervejas geladas. Hoje, é quase impossível imaginar algo assim acontecendo. Mas nos anos 70, o cinema era tratado de maneira diferente, e os próprios filmes também eram diferentes. E quando a cerveja acabava, e o dinheiro sumia, o diretor George Miller e seus amigos precisavam dar um jeito. Miller prefere chamar isso de aluguel. Mais tarde, a equipe admitiu que entrava escondida em lojas durante a noite, lugares onde tinham amigos trabalhando, para emprestar roupas e objetos que achavam interessantes e usá-los como figurino e adereços nas filmagens. Alguns dias depois, tudo era devolvido discretamente e ninguém percebia nada. A situação da equipe era praticamente a mesma. Algumas pessoas recebiam pagamento, outras ganhavam apenas um tapinha nas costas e uma promessa de glória futura. Por exemplo, o roteirista recebeu um total de apenas $3.500. Hoje, o valor mínimo exigido pelo Sindicato dos Roteiristas para um roteiro de um filme abaixo de $5 milhões gira em torno de $40 mil. O elenco foi recrutado através de anúncios. E um desses anúncios acabou trazendo Mel Gibson e seu amigo Steve Bisley. Segundo a famosa lenda, Gibson não estava exatamente em condições ideais para um teste. Ele tinha o hábito de frequentar bares e se meter em brigas. E pouco antes da audição, acabou envolvido em uma violenta pancadaria de bar, aparecendo cheio de hematomas e com o rosto completamente inchado. Na verdade, ele só estava levando Bisley para o teste. Mas a equipe de elenco olhou para sua cara destruída e achou que ele seria perfeito para interpretar algum vilão grotesco. Algumas semanas depois, quando Gibson voltou, o inchaço já tinha desaparecido. Ele não parecia mais um monstro, e acabou conseguindo o papel principal. No entanto, muita gente, inclusive pessoas que trabalharam diretamente no filme, contesta essa história. Quando se trata de clássicos cult como esse, as coisas raramente são simples. Pessoas envolvidas na mesma produção frequentemente se contradizem quando tentam lembrar acontecimentos de 20 ou 30 anos atrás. A diretora de elenco do filme, por exemplo, insistia que Gibson foi escolhido imediatamente. Na verdade, o primeiro ator procurado para o papel foi James Healy. Mas como a produção praticamente só podia pagar em cerveja, e Healy achou o roteiro horroroso, ele recusou na hora. Quanto arrependimento ele sentiu depois do lançamento de Mad Max, ninguém sabe. Então acabaram escolhendo Gibson, que estava disposto a trabalhar por comida e não tinha nada de grotesco. Seu cachê ficou em torno de $10 mil. Para evitar empurrar um ator completamente desconhecido para o público, os pôsteres originais escondiam o rosto de Gibson atrás de um capacete policial, e ele quase foi cortado totalmente do trailer, que focava principalmente nas perseguições de carro e nos acidentes espetaculares. Quando as filmagens terminaram, até o pouco dinheiro que ainda restava havia acabado. Como resultado, George Miller teve que assumir também a função de montador. O profissional contratado, que estava recebendo quase nada, achou um trabalho que pagava melhor e foi embora. Não havia tempo para procurar um substituto, então o próprio Miller teve que cuidar pessoalmente da montagem do filme. Agora vamos falar da trama.
Em um futuro próximo, a Austrália mergulhou em um estado de decadência total. As cidades estão se transformando em verdadeiras cidades fantasmas, gangues dominam as estradas e apenas alguns poucos policiais ainda tentam manter uma ilusão de ordem. O filme nunca explica claramente como o mundo chegou a esse ponto, se o governo ainda funciona ou sequer em que ano a história se passa. Apenas os espectadores mais atentos conseguem notar uma pista que aponta para o ano de 1984, apenas 5 anos após o lançamento do filme. Embora Mad Max hoje seja associado principalmente a desertos pós-apocalípticos, cheios de maníacos e veículos cheios de espinhos, a franquia começou em um lugar bem diferente. O primeiro filme é muito mais uma história pré-apocalíptica. Fica claro que a sociedade passou por tempos difíceis, mas comparado ao segundo filme, tudo parece quase idílico. Dá a sensação de que ainda é possível viver uma vida relativamente normal. Basta ficar longe das pistas e dos motores. Porque nas rodovias, existe uma guerra constante entre a polícia e criminosos obcecados por velocidade, que enxergam o acelerador como sinônimo de poder absoluto. Um deles, um criminoso conhecido como Knight Rider, desafia a polícia em uma perseguição mortal em alta velocidade. E existe apenas um carro que realmente o apavora: o Pursuit Special, conduzido pelo único interceptador, cuja máquina é muito mais poderosa do que qualquer coisa que o Knight Rider tem. Atrás do volante está Max Rokatansky. E é aqui que a gente vê, pela primeira vez, o jovem Mel Gibson brilhando no papel. Max é policial. Ele caça criminosos e ama profundamente sua família, sua esposa Jessie e o filho deles. Ele também tem um grande amigo, apelidado de Goose. E sim, graças a Top Gun e Tom Cruise, toda vez que eu ouço o nome Goose, já sei que não devo esperar um final feliz. O filme é praticamente dividido em 2 partes. Na primeira, Max trabalha como policial. A gente conhece o mundo dele. E mais importante, os vilões. Uma gangue de motoqueiros liderada por Toe Cutter, interpretado por Hugh Keays-Byrne. Mesmo que você nunca tenha assistido ao original, com certeza vai reconhecer o ator por um papel bem mais recente. Ele é o mesmo que interpretou Immortan Joe. Mas vamos falar de Estrada da Fúria mais para a frente. Voltando ao primeiro Mad Max. Na metade do filme, Goose tenta prender Johnny o Garoto, um dos membros mais violentos da gangue, e acaba sofrendo queimaduras horríveis em quase todo o corpo. Isso faz Max abandonar a polícia e passar mais tempo com sua família. Em um filme de ação tradicional, você esperaria que os criminosos perseguissem Max por ser amigo de Goose, levando à morte da família do herói. E então, o resto do filme seria só sobre vingança. Mas é importante lembrar que Mad Max é, no fundo, um filme de autor, com uma abordagem completamente diferente e nada formulaica de narrativa. Sim, a família do herói morre. Mas o encontro de Jessie com Toe Cutter acontece por um puro e cruel acaso. É um momento aleatório que destrói completamente sua vida. Max abandona a polícia para evitar ser consumido pela loucura das estradas. Ele estava começando a perder a sanidade, assim como os criminosos que perseguia. Dá para notar isso no olhar quase perturbador dele ao admirar o carro novo construído para a sua unidade. Ele percebe essa obsessão crescendo dentro dele e decide se afastar. Mas nesse mundo, não é possível simplesmente se esconder da loucura. Ela encontra você em qualquer lugar. E o mais impressionante é que a vingança brutal de um homem que perdeu tudo ocupa apenas cerca de 15 minutos de tela. Max passa a caçar os vilões um por um, jogando alguns de pontes e eliminando o misterioso Bubba com uma escopeta de cano cerrado. Durante essa perseguição, ele sofre uma lesão no joelho, um detalhe que se tornaria recorrente nas continuações. Por fim, ele força Toe Cutter a entrar na trajetória de um caminhão que vem na direção contrária. Isso já poderia ter sido suficiente, mas Max perdeu completamente o controle. Ele algema Johnny o Garoto a um carro em chamas e dá a ele uma escolha: serrar o próprio pé para escapar ou morrer na explosão. Essa cena, aliás, influenciou profundamente os cineastas australianos James Wan e Leigh Whannell, que mais tarde usaram essa mesma ideia no filme de estreia deles, Jogos Mortais. E é assim que o filme termina. Max encara a estrada escura,
enquanto as faixas divisórias parecem hipnotizá-lo. Sua mente se perde lentamente. Nesse momento, o protagonista finalmente faz jus ao título. Ele se tornou parte do mundo moribundo que o cerca. Mad Max arrecadou cerca de 6 milhões de dólares na Austrália, tendo custado apenas 300 mil dólares. Depois desse sucesso, a Warner Bros. Demonstrou interesse e adquiriu os direitos de distribuição internacional. Nos Estados Unidos, onde o filme arrecadou aproximadamente 9 milhões de dólares, o estúdio cuidou da distribuição diretamente, enquanto em outros países, os direitos foram vendidos para distribuidoras locais. Estima-se que o filme tenha ultrapassado a marca de 100 milhões de dólares em bilheteria mundial, o que garantiu a ele o título de filme mais lucrativo da história até 1999, quando foi superado por A Bruxa de Blair. No entanto, essa comparação não é totalmente justa, já que A Bruxa de Blair teve uma campanha de marketing pesada, de cerca de 30 milhões de dólares. Ainda assim, seu orçamento de produção foi extremamente baixo, o que mantém a comparação relevante. Quanto a Mad Max, esse número de 100 milhões nunca foi oficialmente confirmado, e é mais uma estimativa do que um dado concreto. O filme permaneceu mais de um ano em cartaz na Espanha e cerca de 2 anos no México, e com base nisso e em outros fatores, muitos analistas acreditam que ele pode ter alcançado esse valor. O problema é que não existem registros detalhados mostrando exatamente quanto o longa arrecadou em cada país. Mas isso não é algo exclusivo de Mad Max. Muitos filmes dos anos 60 e 70 possuem números de bilheteria que podem ser descritos como estimativas bem aproximadas. Mesmo ignorando essa suposta arrecadação de 100 milhões de dólares, os números confirmados, 6 milhões na Austrália e 9 milhões nos Estados Unidos, já representam um sucesso gigantesco. E claro que a Warner Bros. Não distribuiu o filme de graça, mas vendeu seus direitos para diversos mercados internacionais, obtendo um lucro considerável. Os valores exatos podem permanecer nebulosos, mas o sucesso em si é inquestionável. Como resultado, o dinheiro começou a entrar para George Miller e para Mel Gibson. E imediatamente surgiram exigências por uma continuação. E essa sequência acabaria custando cerca de 15 vezes mais do que o filme original. Dois anos depois, Mad Max 2 chegou aos cinemas. Segundo o plano original de George Miller, este deveria ser o capítulo final da história do personagem de Mel Gibson. Max não morreria, mas partiria em direção ao horizonte para nunca mais voltar, presumivelmente desaparecendo em algum lugar do deserto. Tudo isso precisou ser reconsiderado após o lançamento da continuação. Mais tarde, Miller admitiu que só aceitou fazer uma sequência porque queria descobrir como seria filmar um Mad Max, sem as limitações extremas de orçamento. Ele estava relativamente insatisfeito com a produção do primeiro filme. Tudo parecia apressado e exaustivo. Os prazos apertados e a necessidade constante de economizar tiravam boa parte da diversão do processo. Além disso, apesar do caráter autoral da obra, os poucos investidores envolvidos ainda tentavam interferir na produção, gerando conflitos desnecessários. Uma segunda chance significava mais liberdade para criar o filme que ele realmente queria fazer. E foi exatamente isso que aconteceu. Desta vez, a produção contou com um orçamento de 4 milhões e meio de dólares australianos. Miller voltou como diretor, Byron Kennedy retornou como produtor, e Mel Gibson reprisou o papel de Max Rokatansky. Do elenco original, ele foi o único a retornar. Quase como se os realizadores quisessem enfatizar que o segundo filme era algo completamente diferente. Nos Estados Unidos, o longa foi lançado com o título The Road Warrior. Como o primeiro filme não havia tido uma distribuição ampla por lá, o estúdio não queria assustar o público com um parte 2 no título. Bem, quase ninguém voltou. Houve mais um ator retornando, Max Fairchild, que interpretou o simplório Beno no filme original. Aqui, ele reaparece como um enfeite humano preso à frente do veículo do principal vilão. Sim, é ele ali à esquerda. É improvável que os dois personagens tenham qualquer relação entre si. Alguns elementos do primeiro filme, porém, foram mantidos.
imagens de arquivo utilizadas na abertura, o famoso interceptor preto e a órtese metálica na perna de Max, uma lembrança do ferimento sofrido no final do longa anterior. Mesmo com o orçamento maior, os cineastas continuaram precisando economizar. Desta vez, em vez de emprestar objetos durante a noite, eles passaram a vasculhar mercados de pulgas e brechós, onde encontraram praticamente tudo o que precisavam. Ainda assim, um orçamento de 4 milhões de dólares não transformava o projeto em um blockbuster. Mesmo para os padrões do início dos anos 80, era uma quantia relativamente modesta. Miller contou certa vez que, após o lançamento de Mad Max 2, conversou com Joe Dante, diretor de Gremlins. Dante lhe deu um tapinha solidário no ombro enquanto reclamava da avareza dos estúdios. Ele não sabia qual havia sido o orçamento do filme, mas percebeu que, de um plano para o outro, o sol parecia saltar pelo céu. Em um plano era manhã, no seguinte parecia fim de tarde, e logo depois já era meio-dia. Dante brincou, dizendo que essa era a maneira mais rápida de identificar um filme de baixo orçamento. Miller concordou, explicando que eles simplesmente não tinham tempo para esperar a iluminação ficar igual entre as cenas. Precisavam filmar de qualquer jeito. Além disso, a produção da sequência já enfrentava problemas que mais tarde se tornariam enormes durante as filmagens de Mad Max Estrada da Fúria, chegando ao ponto de envolver desafios logísticos gigantescos, como transportar equipamentos entre continentes. Encontrar uma locação adequada demorou bastante. Eles precisavam de um lugar quente e extremamente árido. A escolha recaiu sobre uma região que não via chuva fazia 5 anos. Naturalmente, assim que as filmagens começaram, a chuva desabou. A produção ficou praticamente paralisada por quase 10 dias. Felizmente, dessa vez, o deserto não floresceu, e após esperar o mau tempo passar, a equipe conseguiu continuar as filmagens. Estrada da Fúria, porém, não teria a mesma sorte. Vamos falar da premissa da história. Os filmes desta franquia são brilhantes em sua simplicidade narrativa. Normalmente, você consegue descrevê-los em uma única frase. Nesta sequência, Max ajuda um grupo de colonos a defender sua refinaria e escapar de uma gangue de saqueadores. Parece simples, mas o diabo está nos detalhes. Se juntarmos as pistas espalhadas pelo filme e as declarações da equipe, o quadro é o seguinte: 3 anos se passaram desde os acontecimentos do primeiro longa. A situação ambiental, que já era grave, piorou ainda mais, transformando a Terra em um verdadeiro deserto inóspito. Após o primeiro filme, uma grande guerra eclodiu, convertendo definitivamente o universo de Mad Max em um autêntico cenário pós-apocalíptico. Não existem mais lugares seguros nem refúgios tranquilos, apenas o deserto, habitado por selvagens enlouquecidos pelo colapso da civilização. Esse é o mundo em que o protagonista vive, ou melhor, sobrevive. A tragédia do primeiro filme roubou dele sua humanidade e qualquer senso de propósito. Max simplesmente vaga pelo deserto em busca de comida e combustível. Ele não possui nenhuma missão nobre para ajudar os outros. Está desiludido com tudo. É aí que reside sua loucura. Apesar de já ter tido princípios morais sólidos, ele os abandona e se torna parte da realidade insana ao seu redor. E o mundo realmente enlouqueceu. Mad Max 2 definiu a estética pós-apocalíptica para as gerações seguintes. Não foi o primeiro filme a explorar o gênero, longe disso. O próprio Miller afirmou que A Caçada Continua foi inspirado por O Menino e Seu Cachorro, lançado 6 anos antes. O mesmo cenário desértico, humanos reduzidos à brutalidade e um andarilho solitário. Mas George Miller acrescentou o ingrediente fundamental: a loucura prometida no título. Os vilões são retratados como bandidos estranhos e extravagantes. Regressando a um estado quase primitivo, usam trajes excêntricos que misturam equipamentos de gladiadores da Roma antiga com elementos de vestuário fetichista. Essa estética, combinada com um culto quase religioso aos motores de combustão interna, se tornaria o modelo para incontáveis obras que surgiriam depois. Assim, Max acaba envolvido no conflito entre 2 facções: os colonos pacíficos que conseguiram produzir combustível em meio ao deserto, liderados por Papagalo, e os saqueadores comandados por Lord Humungus.
Inicialmente, os realizadores imaginaram que Humongous seria Gus, do filme original, sobrevivendo às queimaduras terríveis e retornando como líder dos saqueadores. Isso teria criado um conflito moralmente complexo entre antigos parceiros. Mas no fim das contas, decidiram manter a identidade de Humongous envolta em mistério. Uma observação importante: Max não é um cavaleiro heróico. Ele não corre para salvar os fracos. Ele apenas quer sobreviver. O que torna Max Rokatansky único é o fato de ser um personagem totalmente reativo. Ele não cria novas circunstâncias, não impulsiona a trama e nem sequer possui uma motivação pessoal claramente definida. Ele simplesmente reage aos perigos desse novo mundo e espera para ver o que acontecerá em seguida. Esse é um arquétipo extremamente incomum para um protagonista de um filme de ação, especialmente de uma franquia que leva o seu nome. E é justamente isso que o torna tão fascinante. Max é, antes de tudo, um sobrevivente. Herói apenas por acidente. O primeiro filme funcionou como uma espécie de prólogo, estabelecendo as bases para o verdadeiro protagonista da franquia, o próprio mundo pós-apocalíptico e sua ação espetacular. A caçada continua segue a filosofia do original, reduzindo os diálogos ao mínimo indispensável. O resultado é praticamente um filme mudo com som. Max pode observar o campo de batalha e planejar seu próximo movimento sem dizer uma única palavra, sem jamais explicar tudo para o público. E quando o assunto são as perseguições, as palavras se tornam completamente desnecessárias. Basta pensar, estamos em 1981 e a tecnologia digital ainda não era utilizada no cinema. Tudo o que você vê na tela foi feito de verdade pela equipe. Explosões, colisões, pessoas escalando veículos em alta velocidade. O único truque ao qual George Miller recorria ocasionalmente era acelerar a filmagem para aumentar a sensação de intensidade. Ele também achava que o primeiro filme tinha planos estáticos demais, então desta vez, insistiu em manter a câmera em movimento constante, para o desespero dos diretores de fotografia. A perseguição final sozinha dura quase 20 minutos, um luxo impensável para aquela época. Voltando ao próprio Max. Apesar de sua existência solitária, ele encontra um companheiro, um adorável cão da raça Blue Heeler, chamado simplesmente de Dog. Ele é o meu personagem favorito do filme e provavelmente dono do arco mais comovente da história, já que morre protegendo seu mestre. Poucos momentos são mais encantadores do que a cena em que os dois compartilham aquela refeição pós-apocalíptica que já se tornou icônica. Uma lata de ração Dinky Dee, enquanto o Capitão Giro tenta participar do banquete. Falando nele, alguns personagens ajudam a trazer à tona o verdadeiro Max, escondido atrás da armadura emocional que construiu ao seu redor. Primeiro, ele encontra o Capitão Giro, batizado assim por causa do alto giro que pilota. E sim, é exatamente assim que ele aparece nos créditos. O personagem é interpretado por Bruce Spence. Os fãs de O Senhor dos Anéis talvez o reconheçam como a Boca de Sauron, na versão estendida de O Retorno do Rei. Mais tarde, o destino coloca Max diante do Garoto Feral, uma criança claramente criada entre as ruínas da civilização. Esses personagens reintroduzem em sua vida os conceitos de companheirismo e paternidade. Ou pelo menos tentam. Porque Max, na verdade, não muda ao longo do filme. Nem ele, nem suas motivações. Até mesmo sua decisão de dirigir o caminhão-tanque não nasce do heroísmo, mas da falta de alternativas. Os colonos parecem pessoas decentes, mas Max não se importa realmente com o destino deles. Ou pelo menos, tenta desesperadamente convencer a si mesmo de que não se importa. Os diálogos reduzidos ao mínimo e a ausência de explicações detalhadas funcionam de maneira brilhante, permitindo que o filme conte inúmeras pequenas histórias dentro da narrativa principal. O roteiro se recusa a explicar tudo ao espectador. Espera-se que o público monte as peças sozinho. Para não deixar todos completamente perdidos, há apenas uma breve narração no início e outra no final. De onde veio o Garoto Feral? Nunca recebemos uma resposta definitiva, mas podemos reconstruir sua história através da relação que mantém com os colonos e da ligação que desenvolve com Max. E quanto à relação entre a garota guerreira e o mecânico?
Sim, esses são literalmente os nomes deles nos créditos. É evidente que existe um forte afeto entre os dois, e é justamente isso que acaba levando à tragédia. É raro que a morte de personagens desenhados com traços tão simples provoque tanta dor. Não sabemos quase nada sobre Papagalo, e ainda assim, quando ele é atingido por um arpão, o choque é genuíno. Tudo acontece de maneira tão repentina, tão direta, que parece que qualquer personagem pode morrer a qualquer instante. E essa sensação constante de perigo leva a atenção do filme ao limite. Vale a pena mencionar mais um personagem: o braço direito de Humongous, chamado Wes. O filme, aliás, começa com um conflito envolvendo ele, e mais tarde, Wes perde completamente a sanidade após a morte do seu bem. Cada um vai interpretar aquela relação de acordo com o próprio grau de imaginação. Vernon Wells, que interpretou Wes, afirmava que o garoto loiro era como um filho para ele, alguém que havia resgatado quando criança e criado como se fosse seu próprio filho. Ou talvez a relação fosse algo muito mais mundano e bem menos inocente. George Miller poderia facilmente ter colocado uma mulher na garupa da motocicleta de Wes, mas escolheu deliberadamente não fazer isso. Em vez disso, preferiu desafiar o puritanismo da sociedade australiana, enfatizando como todas as fronteiras estão se dissolvendo em um mundo à beira da extinção. Não apenas as fronteiras entre nações e leis, mas também entre as próprias normas de gênero. É também por isso que uma das figuras mais habilidosas entre os colonos é uma mulher. Normalmente, quando o público vê uma personagem feminina atraente em um filme de ação, espera automaticamente algum tipo de envolvimento romântico com o protagonista. Mas aqui não existe sequer o menor indício de romance entre ela e Max. Esse tipo de dinâmica fica reservado ao Capitão Giro e à sua companheira. No final, Max lidera a grande fuga da refinaria, acompanhada por um dos espetáculos pirotécnicos mais memoráveis de sua época. Durante a perseguição frenética, diversos personagens são eliminados, e no ápice de tudo, Max colide frontalmente com Humongous, esmagando-o contra Wes, que ainda permanece agarrado à dianteira do veículo. Então, vem a grande reviravolta. O caminhão-tanque era apenas uma distração cheia de areia. Os colonos partem em busca de um lugar mais tranquilo para reconstruir suas vidas, enquanto Max fica sozinho mais uma vez, agora com um novo veículo herdado de Papagalo, já que o antigo interceptor foi destruído para impedir que caísse nas mãos dos inimigos. E o narrador que ouvimos no início da história acaba sendo revelado como o próprio garoto feral, que cresce, aprende a falar e se torna um grande líder. Fim. Em apenas 1h30, o filme apresenta uma galeria inteira de personagens memoráveis, constrói uma tensão sufocante e entrega uma sequência praticamente ininterrupta de cenas de ação inesquecíveis. É exatamente isso que eu adoro em Mad Max 2. Não tem nenhum frame desperdiçado. Cada cena está exatamente onde deveria estar, servindo à atmosfera desse mundo enlouquecido, onde o protagonista, cada vez mais insano, passa a ser a maior ameaça. Diferentemente do primeiro filme, os números exatos da bilheteria mundial da sequência são mais difíceis de rastrear. Ainda assim, apenas nos Estados Unidos, Mad Max 2 arrecadou aproximadamente 37 milhões de dólares. O sucesso foi tão gigantesco que convenceu George Miller, inicialmente relutante, a desenvolver um terceiro capítulo da franquia. Desta vez, o orçamento seria triplicado, chegando a cerca de 12 milhões de dólares. Mesmo assim, o público teria que esperar o dobro do tempo, até que a próxima aventura chegasse aos cinemas. Esse atraso foi causado em grande parte pela morte trágica do co-criador da série, Byron Kennedy, em um acidente de helicóptero em 1983. Kennedy teve um papel fundamental na obtenção de financiamento para o primeiro Mad Max e também produziu a sequência. Miller ficou devastado com a perda e, inicialmente, não tinha vontade de retornar ao universo que havia criado com seu parceiro. Até hoje, sua produtora opera sob o nome Kennedy Miller Mitchell, como homenagem ao legado duradouro de Kennedy. Miller teve dificuldades para dirigir o filme sozinho,
Então, convenceu a Warner Bros. De que precisava de um co-diretor no set. Esse papel ficou com George Ogilvy, que já havia trabalhado em produções televisivas, incluindo Bodyline, um projeto de Miller e Kennedy. Rumores circularam de que Miller cuidava apenas das cenas de ação, enquanto Ogilvy dirigia o restante. No entanto, Miller sempre negou isso, afirmando que trabalharam lado a lado durante toda a produção, se dividindo em equipes diferentes apenas em algumas ocasiões. Como resultado, Mad Max, Além da Cúpula do Trovão, é o único filme da franquia que não foi dirigido exclusivamente por Miller. Um orçamento de 12 milhões de dólares já era uma quantia significativa em 1985. Para comparação, O Exterminador do Futuro custou quase metade disso, e Gremlins teve um orçamento de cerca de 11 milhões. Na época de seu lançamento, foi o filme mais caro já produzido na Austrália. Graças ao bom desempenho de bilheteria dos 2 primeiros filmes, Miller recebeu controle criativo total. E o que ele realmente queria fazer era algo mais próximo de O Senhor das Moscas, uma história sobre uma tribo de crianças. Como ninguém estava disposto a financiar esse tipo de projeto, mas ele agora tinha 12 milhões de dólares à disposição, acabou adaptando essa ideia para o universo de Mad Max. Bem, na verdade, 11 milhões, porque 1 milhão foi destinado a Mel Gibson. Esse também foi mais um filme que Miller imaginou como o capítulo final da história de Max, com o roteiro prevendo que o personagem desapareceria no deserto para sempre. Houve até discussões sobre matar o personagem, mas no fim essa ideia foi abandonada. Segundo rumores, o próprio Mel Gibson não estava muito confortável com a ideia de ver seu personagem morrer na tela. Então, vamos falar da premissa. Mais uns 15 anos se passaram, embora a cronologia dessa franquia seja uma verdadeira bagunça, e nós vamos falar disso mais tarde. As pessoas começaram a se adaptar ao pesadelo ao seu redor e a formar novos assentamentos. Um deles, chamado Bartertown, é onde a história se desenrola. Max chega ao local depois que todo o seu equipamento foi roubado por Bruce Spence. Então sim, antigos aliados agora se transformaram em algo completamente diferente. Essa foi uma das primeiras coisas que me chocaram. Rostos familiares interpretando personagens totalmente novos. Não se trata do Capitão Giro do segundo filme, mas sim de um piloto chamado Jedediah. E o garoto ao seu lado é seu filho, Jedediah Jr., não o garoto feral já crescido. Desde o início, o filme parece querer confundir o espectador. A relação de Max com o personagem de Spence, no longa anterior, era marcante, e agora ele reaparece como outro piloto completamente diferente. Você continua esperando que os personagens se reconheçam, mas isso nunca acontece, nem mesmo até os créditos finais. Segundo os realizadores, eles haviam criado esse personagem e até escalado outro ator, mas enfrentaram diversos problemas durante a produção. No fim das contas, decidiram simplesmente trazer Bruce Spence de volta. Afinal, ele havia funcionado tão bem no filme anterior. Em Bartertown, Max é recebido por Tia Entity, interpretada pela lendária estrela da música Tina Turner. Sua escalação evidencia a mudança para uma produção com forte apoio dos grandes estúdios americanos, o que tornou possível contratar uma superestrela mundial para um dos papéis centrais. Turner chegou até mesmo a gravar 2 músicas para a trilha sonora. Uma delas, We Don't Need Another Hero, tornou-se um enorme sucesso e recebeu uma indicação ao Globo de Ouro. E, basicamente, é aí que terminam as grandes honrarias do filme. Quando George Miller e seu corroteirista estavam desenvolvendo Além da Cúpula do Trovão, criaram a personagem Tia Entity, pensando em Tina Turner, sem realmente acreditar que ela aceitaria o papel. Mas os parceiros americanos fizeram isso acontecer. Se essa foi uma boa decisão ou não, isso continua sendo motivo de debate. Bartertown, por sua vez, possui uma infraestrutura plenamente funcional. Toda a maquinaria da cidade opera com metano produzido, literalmente, por centenas de porcos. Para recuperar seus pertences, Max aceita eliminar o rival político da tia, Master, um anão extremamente inteligente que anda nos ombros de um gigante de inteligência bastante limitada chamado Blaster. Juntos,
Eles são conhecidos como Master Blaster. E os apelidos começam a soar como algo saído diretamente da imaginação de uma criança de 10 anos, assim como vários outros elementos do roteiro. Antes de entrar em Bartertown, Max é forçado a entregar todas as suas armas, dando origem a uma cena que seria parodiada inúmeras vezes ao longo dos anos. O filme anterior funcionava perfeitamente como uma história brutal de sobrevivência. Lembra quando Max enganou seus inimigos usando apenas uma escopeta de cano cerrado descarregada? Agora, seu arsenal cresceu de maneira absurda, como se ele tivesse ativado um código de trapaça para obter capacidade infinita no inventário. Por um lado, isso funciona como uma divertida demonstração da experiência acumulada pelo personagem. Por outro, elimina parte do realismo que tornava o segundo filme tão visceral. E essa mudança de tom não se limita apenas às armas. Ela define o filme inteiro. Meu principal problema com Além da Cúpula do Trovão é a falta de tensão e o enfraquecimento das consequências. Em Mad Max 2, todos os personagens pareciam correr perigo real. Aqui, porém, quase todo mundo acaba tendo um final feliz, com exceção de Blaster, Max e o sinistro capanga da tia, Iron Bar. Esse sujeito passa o filme inteiro perseguindo Max e, de alguma forma, sobrevive à morte certa várias vezes. Como a última coisa que vemos dele é um dedo do meio levantado, talvez ele até tenha sobrevivido no final. Ele se chama Iron Bar porque carrega uma barra de ferro nas costas com uma máscara presa na ponta, um truque visual para parecer mais alto. Quando na realidade, ele nem é tão alto assim. Ao longo do filme, George Miller mantém o público em um estado constante de leve desorientação. As motivações dos personagens, a lógica da narrativa e até o design de produção carregam a mesma loucura prometida pelo título. Max aceita matar Blaster a mando da tia, mas desiste quando percebe a condição mental do adversário. Existe até uma teoria de fãs que sugere que Blaster seria, na verdade, Beno do primeiro filme, apenas interpretado por outro ator. Por se recusar a cumprir a missão, Max é condenado a uma punição escolhida pela roleta, e ela para em Gulag. Você imagina que isso signifique prisão, algo parecido com os campos de trabalho soviéticos, que, aliás, aparecem como uma opção separada na própria roda. Mas não. Em vez disso, colocam uma cabeça de boneco gigante nele, prendem ele em um cavalo e o expulsam para o deserto. Aparentemente, é assim que um gulag funciona na Austrália pós-apocalíptica. Lá fora, Max é encontrado por um grupo de crianças que lembra bastante o Senhor das Moscas e que, eventualmente, reacende nele algum senso de propósito. Elas acreditam que ele seja o Capitão Walker, um homem que teria partido pelo deserto em busca de ajuda e nunca retornado, abandonando as crianças à própria sorte. Segundo uma pintura em uma caverna, Walker partiu em 10 de setembro de 1990 e o último dígito está ilegível. Isso colocaria os acontecimentos de Além da Cúpula do Trovão já no século XXI. O próprio George Miller afirmou que os 2 primeiros filmes se passam no final dos anos 90, embora diversos detalhes dentro deles apontem muito mais para meados dos anos 80. Segundo ele, a Grande Guerra aconteceu antes dos eventos do primeiro Mad Max. Mas quando Estrada da Fúria foi lançado, parecia que ela havia ocorrido depois. Então você pode praticamente esquecer qualquer tentativa de construir uma cronologia coerente para o universo Mad Max. Isso foi intencional ou o diretor simplesmente não quis se preocupar com consistência? Voltarei a esse assunto mais tarde, mas eu tendo a acreditar na primeira opção. As crianças cresceram e começaram a se reproduzir. Sim, o Senhor das Moscas acaba se transformando em A Lagoa Azul. Segundo a novelização do terceiro filme, o garoto engolido pela areia movediça é, na verdade, filho de Savannah, uma das meninas do grupo. De repente, a história sobre crianças inocentes perdidas se transforma em uma história sobre crianças perdidas, tentando construir uma nova geração. Miller deliberadamente caminha na fronteira entre uma simples aventura juvenil e algo muito mais perturbador. O principal executor das ordens da tia parece quase uma figura cômica, mas isso não o impede de manter o pequeno Master cercado por porcos agressivos. Blaster pode parecer apenas mais um brutamontes, mas é um homem com uma condição congênita e a mente de uma criança.
Divirta-se, parece dizer o filme. Mas nunca se esqueça do tipo de mundo em que você está. Um mundo enlouquecido que perdeu todas as fronteiras morais, onde apenas Max, se decidir agir, permanece entre os mais fracos e a completa aniquilação. E sim, Mad Max 3 representa uma etapa importante na jornada do protagonista. Max decide partir para resgatar as crianças imprudentes que fugiram para Bartertown. Lá, ele basicamente faz cosplay de Han Solo ou Indiana Jones, ou seja, Harrison Ford, e participa da perseguição final. A sequência continua espetacular, mas como já mencionei, o peso das consequências parece bem menor. Todos os personagens acabam voando rumo às ruínas de Sydney, enquanto Max fica sozinho mais uma vez. Até mesmo a tia poupa sua vida e decide permanecer para reconstruir seu domínio após os estragos causados pelos visitantes indesejados. E o novo companheiro do protagonista, um macaquinho extremamente esperto, também não permanece ao seu lado. Aliás, até hoje eu não entendi muito bem o que aconteceu com ele. Também não fica muito claro por que eles trocariam um oásis próspero pelos restos destruídos de Sydney. Imagino que a cidade represente um sonho que eles acreditavam estar destinados a seguir, independentemente do preço a pagar. Agora, vamos ao principal problema do terceiro capítulo da trilogia. Ele deixou de ser um filme mudo com som. Há diálogo demais, ou mais precisamente, exposição demais. Tia Entity explica detalhadamente como Bartertown funciona. Depois, o filme esclarece exatamente qual é a fonte do poder de Master. Recebemos toda a história da tribo de crianças e da jornada do Capitão Walker. Até mesmo as regras da Cúpula do Trovão são explicadas em excesso. Aliás, nem cheguei a explicar o que é a própria Cúpula do Trovão. Trata-se basicamente de uma arena onde todas as disputas de Bartertown são resolvidas. Existe apenas uma regra. 2 homens entram, um sai. É um espetáculo bizarro em que os combatentes ficam saltando presos a elásticos, enquanto tentam alcançar armas penduradas no teto. Ainda assim, ela recebe tão pouco tempo de tela que o filme poderia muito bem se chamar Mad Max e as Crianças Perdidas, ou Mad Max, A Roda da Punição. Este também foi o primeiro filme da franquia a enfrentar problemas significativos durante a pós-produção. As exibições de teste não tiveram uma recepção muito positiva, embora nem esteja claro se o segundo filme chegou a passar por esse processo, e o primeiro certamente não passou. No terceiro capítulo, a Warner Bros. Já participava do financiamento, e quando um grande estúdio entra na produção, sessões de teste passam a fazer parte do pacote, goste ou não. Como resultado, o filme acabou perdendo quase 20 minutos. Apesar de ser o capítulo da franquia com a pior avaliação entre o público, Mad Max 3 não foi um fracasso comercial. Somente nos Estados Unidos, arrecadou cerca de 36 milhões de dólares com um orçamento de 12 milhões. Além disso, ainda gerou receitas adicionais nos mercados internacionais. Ou seja, o estúdio continuou obtendo um lucro bastante confortável. Mas a bilheteria claramente ficou abaixo do desempenho dos filmes anteriores, e a reação do público foi apenas morna. Como consequência, ninguém estava particularmente interessado em pressionar George Miller para produzir uma nova continuação. Alguns anos após o terceiro Mad Max, George Miller explorou a ideia de criar uma série de TV ambientada nos desertos pós-apocalípticos. Um roteiro para o episódio piloto já estava pronto, e o ator australiano John Blake havia sido escolhido para o papel principal. No entanto, pouco antes do início das filmagens, Blake sofreu um grave acidente que o deixou permanentemente incapacitado. Segundo relatos, Miller interpretou aquilo como um sinal e abandonou o projeto. Depois disso, Mad Max desapareceu de cena por quase uma década. Em 1996, Miller fez uma nova tentativa de lançar uma série de televisão, mas o desenvolvimento acabou travando por causa de sérias divergências criativas. O estúdio queria uma produção leve, para a família toda, cheia de humor e cores vibrantes, enquanto Miller insistia em manter o tom sombrio e pós-apocalíptico da franquia.
Enquanto esse impasse se arrastava, o diretor resolveu se dedicar temporariamente a outro projeto. Um projeto que acabaria mudando completamente o futuro de Mad Max. Em uma reviravolta bastante inesperada, Miller acabou se tornando o dono dos direitos da franquia, adquirindo-os em circunstâncias extremamente incomuns. Ele havia sido contratado pela Warner Bros. Para dirigir Contato. O estúdio queria tanto trabalhar com ele que assinou um contrato permitindo que reescrevesse completamente o roteiro, além de garantir uma compensação gigantesca caso interferissem na produção. Então, George começou a adicionar elementos bastante peculiares à história, como o Papa disparando faíscas pelos olhos e realizando diversos feitos mágicos. Nesse momento, o estúdio começou a desconfiar que algo estava muito errado e, basicamente, disse para Miller pegar suas ideias, correr para bem longe e nunca mais voltar. Mas Miller não tinha intenção de sair discretamente. Ele decidiu insistir. Embora o valor exato da compensação nunca tenha sido divulgado, aparentemente foi tão alto que, para encerrar o contrato com Miller e contratar Robert Zemeckis para dirigir o filme, a Warner abriu mão dos direitos de Mad Max. Esses direitos foram transferidos para Miller como parte do acordo. É justamente por isso que, quando Mad Max Estrada da Fúria começou a aparecer nas notícias de entretenimento no final dos anos 90, o projeto estava sendo desenvolvido pela Universal Pictures e não pela Warner Bros. Para a Universal, George Miller produziu um filme sobre um porquinho. O longa teve um desempenho excelente nas bilheterias, e a relação entre o diretor e o estúdio era ótima. Assim, depois de arrancar os direitos de Mad Max das mãos da Warner, Miller correu diretamente para a Universal. O estúdio aprovou um novo filme da franquia, e Miller e seus colaboradores começaram imediatamente a trabalhar no roteiro. Enquanto o desenvolvimento avançava, Miller decidiu dirigir a continuação do filme do porquinho. O primeiro longa havia custado cerca de 30 milhões de dólares, mas para a sequência ele conseguiu, de alguma forma, um orçamento impressionante de 90 milhões. Baby o Porquinho Atrapalhado havia arrecadado aproximadamente 254 milhões de dólares no mundo todo, e aparentemente alguém acreditou que investir 90 milhões em uma continuação era uma ideia brilhante. Descobriu-se, de maneira bastante dolorosa, que não era. Baby o Porquinho Atrapalhado na cidade fracassou de forma espetacular, arrecadando apenas cerca de 69 milhões de dólares. Assustada com o prejuízo, a Universal exigiu que Miller dividisse o controle criativo do novo Mad Max. Indignado, ele recusou, e foi imediatamente chutado do projeto. Mas Miller ainda guardava um as na manga: Mel Gibson. Gibson foi até a 20th Century Fox e conseguiu um sinal verde para o projeto, com um orçamento de 50 a 60 milhões de dólares para um filme de Mad Max, com classificação indicativa para maiores de 18 anos. Ele também conseguiu garantir liberdade criativa tanto para Miller quanto para si mesmo. O roteiro foi finalizado e vários veículos já tinham sido construídos sob medida a partir de peças reaproveitadas. Mas foi aí que estourou a Guerra do Iraque. De repente, filmes pós-apocalípticos deixaram de parecer atraentes para o estúdio, e o projeto foi cancelado. Miller acabou indo dirigir um filme de animação para a Warner Bros. Em vez disso. Happy Feet foi um enorme sucesso, arrecadando 384 milhões de dólares, com um orçamento de 100 milhões. Miller e a Warner Bros. Voltaram a ser amigos. A essa altura, todos já tinham esquecido a guerra, e o estúdio concordou em financiar um novo Mad Max. Mas então surgiu outro problema. Mel Gibson foi acusado de racismo, misoginia, alcoolismo e praticamente tudo o que se possa imaginar. Hollywood rapidamente cancelou o ator, e de repente não havia mais ninguém para interpretar o protagonista. Foi então que Tom Hardy entrou em cena. Miller disse mais tarde que originalmente queria Heath Ledger para o papel, e Ledger também queria participar, antes de sua morte precoce. Um substituto teve de ser encontrado rapidamente, e durante as audições, Hardy impressionou Miller mais do que qualquer outro candidato. Ele fez teste ao lado de Armie Hammer, e em certo momento, Hammer começou a irritá-lo tanto que Hardy partiu para cima dele. Hammer já havia sido escalado como Batman no projeto cancelado da Liga da Justiça de Miller,
e o diretor gostava dele o suficiente para chamá-lo para um teste de câmera. Mas durante a audição, o Batman de Hammer teria apanhado, e há rumores de que Hardy supostamente chegou a cuspir nele algumas vezes. A cena foi concebida para ser confrontadora e testar a intensidade dos atores, e Miller ficou tão fascinado pela energia crua e volátil de Hardy que o escalou na hora. Foi uma decisão da qual ele acabaria se arrependendo mais de uma vez durante a exaustiva produção. Enquanto isso, a personagem Furiosa mudou drasticamente à medida que o roteiro era reescrito e circulava pelos estúdios. Originalmente, o filme incluía uma subtrama romântica, e Max mais velho tinha virado um comentarista sarcástico, constantemente fazendo piadas. Aos poucos, esses elementos foram sendo retirados do roteiro. Quando Charlize Theron entrou no projeto, o visual de Furiosa mudou para sempre. Foi ideia da própria Theron raspar a cabeça. Para ela, isso tornava a personagem mais andrógena e muito mais crível para alguém sobrevivendo em um mundo tão brutal. Mas nada disso era o verdadeiro problema. A verdadeira provação começou quando as filmagens realmente tiveram início. O filme originalmente seria rodado no Outback australiano, usando os mesmos locais icônicos dos filmes anteriores. Mas a natureza tinha outros planos. Chuva é uma raridade naquela região. Porém, pouco antes do início da produção, a área foi atingida por chuvas recordes. Quase da noite para o dia, a paisagem desértica e árida se transformou em um paraíso exuberante coberto de flores silvestres. Apesar de lindo, isso tornou praticamente impossível filmar um cenário pós-apocalíptico áspero e sujo. Assim, toda a operação, incluindo Tom Hardy, a equipe e os enormes cenários, foi carregada em navios de carga e transferida para a África. A Namíbia oferecia as paisagens secas e desoladas de que precisavam. Miller já havia feito o reconhecimento de locações na Namíbia no início dos anos 2000 e teria voltado antes se a Warner Bros. Não tivesse garantido incentivos fiscais importantes para manter a produção na Austrália. Ao se mudar, o filme perdeu todos esses benefícios financeiros e a Namíbia trouxe suas próprias dores de cabeça. A equipe começou a causar explosões em grande escala por todo lado, aparentemente acreditando que tudo era permitido no deserto. Mas destruir coisas dentro de um parque nacional protegido é uma violação grave, e o estúdio acabou recebendo uma enxurrada de multas. No fim, conseguiram resolver a situação, principalmente distribuindo dinheiro para as pessoas certas. Em seguida, Tom Hardy se tornou o principal foco de atrito. Ele entrou em conflito com Miller, discutiu com Charlize Theron e brigou com o diretor de fotografia. Praticamente todo mundo no set sentiu a tensão. Em um momento, as coisas quase chegaram às vias de fato depois que Theron o confrontou por chegar repetidamente atrasado às filmagens. A equipe conseguiu convencê-lo de que aquilo não era uma boa ideia. Após esse episódio, Theron ficou tão abalada que insistiu em ter uma produtora mulher designada para acompanhá-la como suporte. Juntas, elas se sentiriam mais seguras perto do ator. Hardy mais tarde se defendeu dizendo que simplesmente não entendia o que era esperado dele. Ele continuava perguntando a Miller quem Max deveria ser e como deveria interpretá-lo. Mas Miller se recusava a responder, insistindo que Hardy descobrisse o personagem por conta própria. Depois de descobrir o personagem, Tom acabou basicamente passando o filme inteiro só resmungando. Após o lançamento, o ator pediu desculpas publicamente a todos, atribuindo seu comportamento a uma infância muito difícil. Quando as filmagens terminaram, surgiu outro obstáculo. O público das sessões de teste não gostou do filme. É importante lembrar que os visuais estilizados e de alto contraste, que hoje associamos à Estrada da Fúria, foram adicionados muito depois. Na época das exibições de teste, o filme ainda não tinha o cuidadoso trabalho de correção de cor quadro a quadro, que levaria mais de 6 meses para ser concluído. O filme parecia completamente diferente naquela fase, mas isso é algo comum. Estúdios raramente gastam milhões refinando efeitos visuais apenas para refazê-los depois com base no feedback. Filmes que dependem muito da pós-produção costumam sofrer nessa etapa,
porque é difícil para o público enxergar além do material bruto. Mesmo quando os espectadores são avisados para ignorar os efeitos inacabados, a ausência do acabamento final inevitavelmente distorce a experiência. Assim, Mad Max passou por uma grande reformulação. Um ano após o fim das filmagens na Namíbia, a produção voltou à Austrália para extensas refilmagens, criando um novo início e um novo final. Originalmente, Max aparecia no filme já pendurado como uma bolsa de sangue dentro da cidadela. A sequência que mostra sua captura foi adicionada porque o público das sessões de teste insistiu que deixar um acontecimento desses fora da tela era inaceitável. Então, Max Rokatansky está mais uma vez vagando pelos desertos, lutando para sobreviver, enquanto sua insanidade se torna cada vez mais intensa. Agora, ele é constantemente atormentado por visões daqueles que não conseguiu salvar, principalmente de uma garotinha. Isso levanta uma questão. Ela poderia ser sua filha? É um ponto confuso, já que no filme original, Max perdeu um filho. Algo não parece fazer muito sentido, mas os criadores já explicaram essa discrepância. Mais adiante vamos analisar como os quadrinhos e o videogame explicam essa situação. No deserto, Max cruza o caminho dos garotos de guerra, liderados pelo temível Immortan Joe. É um nome surpreendentemente literal para um mundo tão insano. E sim, ele é chamado literalmente de Immortan. A degradação da linguagem continua. Os sobreviventes criam novos termos ou reutilizam palavras antigas com significados completamente diferentes, assim como acontecia com a punição chamada Gulag em Além da Cúpula do Trovão. Aqueles que nasceram após o colapso da civilização estão completamente desconectados do legado cultural que ainda sobrevive entre personagens mais velhos, como Immortan Joe. Curiosamente, Joe é interpretado por Hugh Keys Byrne, o mesmo ator que viveu o icônico vilão Toe Cutter no primeiro Mad Max. Em uma versão inicial do roteiro, Joe seria justamente o sobrevivente Toe Cutter, e a história funcionaria como um prequel de Mad Max 2, para justificar a aparência mais jovem de Max. No fim, Miller escolheu outro caminho, transformando Estrada da Fúria em uma espécie de reinvenção da franquia, algo que funciona ao mesmo tempo como continuação e um soft reboot. Voltaremos a essa cronologia complicada mais adiante. Um elemento, porém, sobreviveu desde as primeiras versões do roteiro até o corte final. O principal MacGuffin da história. E não é gasolina, mas algo muito mais precioso: mulheres jovens e férteis. Estrada da Fúria é notável, porque além de sua ação hipnotizante, aborda temas extremamente relevantes nos dias de hoje: violência doméstica, glorificação do militarismo e tráfico de seres humanos. Na vida real, o tráfico humano tornou-se uma das atividades criminosas mais lucrativas do planeta, com mulheres mantidas em cativeiro e exploradas em diversas partes do mundo. No universo de Immortan Joe, seu principal valor está na capacidade de gerar herdeiros saudáveis. Quando deixam de cumprir essa função, ou simplesmente deixam de interessar ao Senhor da Guerra, são descartadas como serviçais ou transformadas em ordenhadoras para fornecer alimento ao culto de Joe. A reprodução é uma luta desesperada nessa realidade pós-apocalíptica. Basta olhar para os filhos de Joe, o franzino Corpus Colossus e o gigantesco, porém infantilizado, Rictus Erectus. Não importa quão saudável seja a mãe, o patrimônio genético da humanidade está profundamente comprometido. A radiação fez seu trabalho. Muitas pessoas sofrem de doenças causadas pela exposição à radiação e carregam tumores espalhados pelo corpo. Nesse cenário sombrio, as esposas de Joe, suas parideiras, parecem verdadeiras anomalias. São limpas, saudáveis e possuem dentes perfeitos. Mas essa perfeição é puramente funcional. Elas são tratadas como propriedades valiosas, objetos decorativos mantidos dentro de uma gaiola dourada. Quanto à forma como Joe as adquiriu, o filme deixa isso para a imaginação do espectador, mas dá para ter certeza de que a realidade passou bem longe de qualquer conto de fadas. Joe dá nomes às suas esposas de acordo com as características que projeta nelas. A Esplêndida Angarad, interpretada por Rosie Huntington Whiteley,
sua favorita e a mais valiosa para ele. Riley Q interpreta Capable, a mais gentil e cuidadosa do grupo. Abby Lee vive Dag, uma referência a uma gíria australiana usada para descrever alguém excêntrico ou um pouco desajeitado. Zoe Kravitz interpreta Toast the Knowing, a estrategista do grupo. Por fim, a mais jovem delas, interpretada por Courtney Eaton, é Chido the Fragile, chamada assim porque ainda não foi reivindicada por Joe. Essas mulheres escapam de sua gaiola dourada com a ajuda da Imperatriz Furiosa, uma das comandantes de alto escalão de Joe. Sequestrada do Lugar Verde quando ainda era criança, Furiosa passou anos ascendendo dentro do exército de Joe enquanto alimentava um desejo desesperado de voltar para casa. E quanto ao Max? Até parece que eu quase não falei dele. Isso acontece porque George Miller nunca esquece o princípio fundamental da franquia. Max é colocado em histórias nas quais ele quase parece um espectador dos acontecimentos. Enquanto vaga pelo deserto em um novo Interceptor, Max é capturado e amarrado à frente de um veículo de perseguição como uma bolsa de sangue para um garoto de guerra chamado Nux. Interpretado por Nicholas Hoult, o personagem subverteu completamente a imagem do ator, transformando-o de um protagonista romântico carismático em uma figura maníaca e magnética, dividida entre a vilania e o anti-heroísmo trágico. De muitas formas, Estrada da Fúria revelou a versatilidade que mais tarde levaria Hoult a interpretar vilões icônicos, como Lex Luthor, o arqui-inimigo do Superman. É assim que Max acaba envolvido na perseguição à Furiosa e, eventualmente, ajuda a derrubar o regime de Immortan Joe. Os personagens viajam até o Lugar Verde, descobrem que ele já não é mais verde, dão meia volta, retornam e vencem. A simplicidade narrativa em sua forma mais pura. George Miller queria fazer o filme de perseguição definitivo, uma obra de ação incessante que jamais desacelerasse nem por um segundo. E ele conseguiu exatamente isso. O que George Miller realizou com Mad Max Estrada da Fúria recebeu a aclamação praticamente unânime da indústria cinematográfica. Cerca de 80% da ação foi filmada sem CGI. Os efeitos digitais foram usados principalmente para criar alguns cenários, produzir a gigantesca tempestade de areia, algo extremamente difícil de realizar de forma prática, ampliar artificialmente multidões para evitar levar milhares de figurantes ao deserto e reforçar o trabalho de correção de cor. Miller queria que seu filme se diferenciasse de outros longas pós-apocalípticos, que normalmente utilizavam uma paleta apagada de cinzas e marrons. Por isso, o contraste foi levado ao extremo e as cores ficaram altamente saturadas, criando uma identidade visual marcante e diferente de tudo o que existia no gênero. Os veículos realmente cruzavam os desertos da Namíbia, enquanto dublês experientes escalavam e se balançavam entre eles em velocidades assustadoras, arriscando a própria vida. Lembra do Doof Warrior, o guitarrista cego, um dos personagens mais inesquecíveis do filme, apesar de nunca dizer uma única palavra? O músico que o interpretou, conhecido artisticamente como Iota, estava realmente preso à frente de um enorme caminhão enquanto ele atravessava o deserto. E sua guitarra realmente lançava chamas de verdade. Miller fez o filme seguindo princípios clássicos de produção cinematográfica, e é exatamente por isso que ele parece tão sincero e tão diferente nos dias de hoje. Para alcançar esse nível de excelência, o veterano diretor de fotografia John Seale, vencedor do Oscar, saiu da aposentadoria. Ele já havia trabalhado com Miller em O Óleo de Lorenzo. Quanto à montagem, Miller entregou a tarefa à sua esposa, Margaret Sixel, que nunca havia trabalhado tão profundamente com o gênero de ação. Mas o diretor estava convencido de uma coisa. Se queria quebrar os padrões tradicionais dos filmes de ação, precisava de uma montadora que também pensasse fora desses padrões. Sixel correspondeu de maneira brilhante. Ela transformou centenas de horas de material bruto em 2 horas de puro cinema, e, merecidamente, conquistou o Oscar por esse trabalho. No fim, Estrada da Fúria levou para casa 6 estatuetas do Oscar. Embora a maioria tenha sido em categorias técnicas, foi uma vitória gigantesca para um filme de gênero assumidamente extravagante. A tradicionalmente conservadora Academia
raramente demonstra tanto entusiasmo por blockbusters de ação. Ainda assim, muita gente considera uma grande injustiça o fato de Tom Holkenborg, mais conhecido como Junkie XL, não ter ganhado um Oscar por sua trilha sonora extraordinária e eletrizante. O filme simplesmente não teria o mesmo impacto sem sua música. Pelo menos, ele recebeu um prêmio da Academia Australiana de Cinema, o que já é alguma coisa. No final, Furiosa mata Immortan Joe. Nux se apaixona por Capable e se sacrifica. E a fortaleza do tirano ganha uma nova governante, alguém que rejeita o caminho da violência. É claro que inúmeros desafios ainda a aguardam. As fortalezas vizinhas, Vila Gasolina e Fazenda de Balas, perderam seus líderes, mas um vácuo de poder nunca dura muito tempo. Mais cedo ou mais tarde, novos líderes surgirão. E quando isso acontecer, eles certamente não deixarão a cidadela em paz. E o que acontece com Max? Ele fez o que precisava fazer, ajudou os inocentes e voltou a vagar sozinho pelo deserto. O filme flerta com a ideia de um romance entre Max e Furiosa, mas seus caminhos acabam se separando. Talvez, se Max ainda fosse interpretado por Mel Gibson, o envelhecido guerreiro da estrada finalmente encontrasse paz e permanecesse na cidadela ao lado de Furiosa. Falando do lado financeiro, o orçamento do filme já havia crescido muito antes das refilmagens. Depois delas, disparou para cerca de 185 milhões de dólares. O estúdio entrou em pânico. Os executivos ordenaram que o filme fosse remontado em uma versão PG-13, adequada para adolescentes. Tanto a versão para maiores quanto a versão suavizada passaram novamente por sessões de teste. O resultado foi claro. A versão para maiores foi muito melhor recebida. Diante disso, o estúdio finalmente desistiu da ideia e lançou essa versão nos cinemas. No total, o filme arrecadou cerca de 381 milhões de dólares no mundo inteiro. Esperando um possível desastre financeiro, o estúdio já havia reduzido drasticamente a campanha de marketing para economizar dinheiro. Por causa disso, estimou-se que o prejuízo nos cinemas ficou em torno de apenas 40 milhões de dólares. A expectativa era recuperar facilmente esse valor posteriormente, com vendas em mídia física, distribuição digital e licenciamento para televisão. Mesmo assim, parecia improvável que o filme recebesse uma continuação. Produções com um desempenho de bilheteria desse tipo normalmente não ganham sequência. Além disso, George Miller acabou processando a Warner Bros., alegando que o estúdio lhe devia um bônus de 15 milhões de dólares. A Warner argumentou que o aumento gigantesco do orçamento anulava o pagamento desse bônus. Miller respondeu afirmando que as refilmagens não foram uma decisão sua. Ele havia sido obrigado a realizá-las. Segundo ele, sem as refilmagens e sem circunstâncias de força maior, como a transferência das filmagens da Austrália para a África, o custo total do filme não teria ultrapassado 150 milhões de dólares. Portanto, ele continuava tendo direito ao bônus. Como costuma acontecer em Hollywood, a disputa acabou sendo resolvida longe dos olhos do público. O lucro exato de Estrada da Fúria, após sua saída dos cinemas, nunca foi divulgado. Mas, seguindo a lógica, o desempenho financeiro no longo prazo deve ter sido suficientemente bom. Caso contrário, Furiosa jamais teria sido produzida. Existe até uma teoria de que a própria disputa pelo bônus acabou sendo resolvida, nos bastidores, em favor da produção de Furiosa. Quando os processos judiciais estavam em andamento, o estúdio já sabia quanto dinheiro Estrada da Fúria continuava gerando depois da exibição nos cinemas. Isso pode ter convencido os executivos a aprovar um novo filme. Ou talvez a explicação seja ainda mais simples. Estrada da Fúria foi financiado por 2 estúdios, Warner Bros. E Village Roadshow Pictures. Em acordos desse tipo, o grande estúdio normalmente recupera seu investimento primeiro, enquanto os demais parceiros ficam esperando sua parte. Assim, é perfeitamente possível que a Warner tenha recuperado todo o dinheiro investido, enquanto a Village Roadshow acabou absorvendo o prejuízo. E vale notar um detalhe curioso. A Village Roadshow não participou da produção de Furiosa.
Mas antes de analisarmos o filme mais recente do universo Mad Max, vale falar sobre o lore expandido da franquia. Surpreendentemente, ele é muito pequeno. Esse cenário parecia perfeito para uma série contínua de quadrinhos com as aventuras do protagonista. Uma forma muito mais barata de continuar explorando o ermo e manter o interesse dos fãs entre os filmes. Ainda assim, em todos esses anos, recebemos apenas uma minissérie de 4 edições, que serviu principalmente para desenvolver o passado de alguns personagens de Estrada da Fúria. Na edição focada em Nux e Immortan Joe, descobrimos que Nux perdeu os pais ainda criança e mais tarde provou seu valor agarrando-se ao elevador que levava à fortaleza do tirano. Já Immortan Joe, cujo nome verdadeiro era Coronel Joe Moore, foi um oficial militar durante o colapso da civilização. Junto com seus seguidores mais leais, ele tomou a cidadela, construída sobre um enorme aquífero subterrâneo, e criou seu império. Seu antigo companheiro de armas, Major Kalashnikov, tornou-se o governante da fazenda de balas. Ele é o famoso fazendeiro de bala, que usa uma peruca feita inteiramente de munição, lembrando um juiz enlouquecido, e caça Max impiedosamente no pântano durante a noite. Enquanto isso, o estrategista corporativo, que conduziu Joe até a cidadela, recebeu o nome de Devora Pessoas e passou a controlar Vila Gasolina. Mas, como vimos em Estrada da Fúria, o domínio brutal desses senhores da guerra sobre milhares de pessoas oprimidas jamais estava destinado a durar. O quadrinho de Furiosa aprofunda muito mais a vida das esposas. Ele enfatiza as realidades perturbadoras envolvendo a gravidez forçada das mulheres mantidas em cativeiro e a jornada de Furiosa rumo à fuga. Não acrescenta tantos detalhes novos à trama, mas torna toda a situação ainda mais pesada. Já o quadrinho de Max traz a revelação mais importante de todas. Este é exatamente o mesmo Max Rokatansky dos filmes anteriores. O quadrinho faz referências diretas aos longas antigos, reforçando a continuidade da franquia. Depois de escapar de Bartertown, Max focou em reconstruir um novo interceptor. Para isso, chegou até a participar de combates em outra cúpula do Trovão, desta vez localizada em Vila Gasolina. Mais tarde, entrou em conflito com os urubus, quando tentou salvar uma mulher e sua filha, apenas para vê-los assassinados por saqueadores. São justamente essas pessoas que ele continua vendo em suas alucinações ao longo de Estrada da Fúria. Portanto, a garotinha que o assombra não era sua filha, o que restaura a história ao cânone original. O quadrinho também explora a obsessão de Max pela solidão. Ele não é uma pessoa má e não evita as pessoas boas no deserto por desprezo. Ele simplesmente se recusa a criar laços novamente, para depois perder tudo mais uma vez. Max não ignora alguém em necessidade, mas os fantasmas do passado nunca deixam de persegui-lo. E apenas o vento escaldante, batendo em seu rosto, enquanto ele cruza o deserto, ao volante do interceptor, consegue por alguns instantes libertá-lo da culpa e da dor que o perseguem. Max não está fugindo dos inimigos, está fugindo de si mesmo. E mais importante ainda, o quadrinho apresenta uma cronologia revisada para toda a franquia. Antes de Estrada da Fúria, a ideia geral era que a Grande Guerra havia acontecido antes do primeiro Mad Max, em algum momento dos anos 90. Depois disso, a civilização foi se deteriorando lentamente. O meio ambiente piorou, e a sociedade desmoronou aos poucos. Mas como mencionei antes, os próprios filmes sugerem datas completamente diferentes, e grande parte da cronologia vinha apenas de entrevistas de George Miller, não das obras em si. Pessoalmente, acho que essas contradições devem ser vistas como parte do estado mental fragmentado de Max. Ele já não lembra onde o pesadelo realmente começou. Existe apenas a estrada e a velocidade. O quadrinho de Max propõe outra sequência de eventos. Primeiro vieram as crises ambientais e econômicas. Depois, Max Rokatansky, no primeiro filme, tentou conter o caos enquanto ainda servia à lei. Só então a Grande Guerra apagou a civilização por completo. Como essa versão hoje é considerada a linha do tempo principal, foi ela que utilizei ao comentar os filmes anteriores. Quanto à época exata em que tudo acontece, é difícil dizer.
Mas existe uma forte possibilidade de a história se passar em meados do século XXI. Caso contrário, como explicar o microchip de celular preso à armadura de Immortan Joe? Ou o design relativamente moderno de alguns veículos? O próprio George Miller, certa vez, descreveu o cenário simplesmente como 45 anos depois da próxima quarta-feira, o que novamente aponta para o meio do século XXI. Tudo nesse mundo é confuso e instável, exatamente como a mente de seu protagonista. Beleza, se não tinha muitos quadrinhos, e quanto aos videogames? O universo de Mad Max é praticamente perfeito para jogos, e sim, eles existiram. 2, para ser exato. Em 1990, foi lançado o primeiro jogo de Mad Max para o Nintendinho, inspirado livremente nos acontecimentos do segundo e do terceiro filmes. Max atravessa o deserto, elimina hordas de inimigos e, de vez em quando, luta dentro da cúpula do trovão. No final, derrota Humongous em um tiroteio. E é basicamente isso. Como você provavelmente já imaginou, o jogo não acrescenta absolutamente nada ao universo da franquia. É apenas uma adaptação simples e bastante genérica de um filme. Mas em 2015, surgiu algo muito mais interessante. O jogo Mad Max foi lançado pouco depois de Estrada da Fúria e realmente tentou permanecer dentro do cânone da franquia. E tentou é a palavra-chave aqui. Em primeiro lugar, a versão de Max no jogo não se parece nem um pouco com Tom Hardy. Ao que tudo indica, mesmo em jogos licenciados, utilizar a aparência do ator principal é muito mais complicado do que parece. Além disso, no jogo, Max perdeu uma filha no passado, e não um filho. Outro problema é que é praticamente impossível determinar exatamente quando a história acontece. Muito provavelmente, ela se passa antes de Estrada da Fúria. Max ainda possui seu interceptor. Por outro lado, Vila Gasolina não é governada pelo conhecido Devora-Pessoas, mas por Scabrous Scrotus. Segundo os quadrinhos, porém, o Devora-Pessoas comandava Vila Gasolina desde o início. Essa troca de liderança sugere justamente o contrário, que o jogo poderia acontecer depois de Estrada da Fúria. Seria fácil simplesmente ignorar todas essas conexões com os filmes e declarar o jogo fora do cânone. E foi exatamente isso que os desenvolvedores da Avalanche Studios acabaram fazendo. Mas existe um detalhe importante. Scrotus é mencionado nos quadrinhos oficiais como um dos filhos de Immortan Joe. Ou seja, a situação não é tão simples assim. A campanha do jogo gira em torno do conflito entre Max e esse vilão, apesar de Scrotus aparentemente morrer logo na cena de abertura. Mesmo assim, seus fanáticos garotos de guerra continuam perseguindo Max, obedecendo cegamente às últimas ordens de seu mestre. Na verdade, essa é uma ideia narrativa bastante interessante: enfrentar um vilão principal que já está morto. Claro que no final, Scrotus revela que sobreviveu, o que leva a um confronto muito mais tradicional. Ao longo da jornada, Max recebe a ajuda de Chumbucket, um mecânico deformado que o idolatra como um verdadeiro messias, destinado a ajudá-lo na criação de sua obra-prima, o Magnum Opus. Durante a aventura, Max também ajuda uma mulher prisioneira, chamada Hope, a resgatar sua filha, Glory. Essa história ecoa claramente o arco apresentado nos quadrinhos sobre a mãe e a criança que Max não conseguiu salvar. E para conectar tudo ainda mais à Estrada da Fúria, Hope é filha de Miss Giddy, a idosa responsável por educar as esposas de Immortan Joe. Existem inúmeras conexões com Estrada da Fúria. Pessoalmente, prefiro interpretar o jogo como um prelúdio do quarto filme. Scrotus morre pelas mãos de Max, o que explica sua ausência durante a perseguição à Furiosa. Sim, no jogo ele governa Vila Gasolina. Mas isso não significa necessariamente que o Devora-Pessoas não pudesse dividir o poder com ele. Além disso, a morte de Scrotus seria uma excelente justificativa para que os garotos de guerra passassem a caçar Max logo no início de Estrada da Fúria. Quanto às diversas inconsistências envolvendo datas e continuidade, elas podem ser facilmente atribuídas à sanidade cada vez mais fragmentada de Max. E segundo a própria história do jogo, Scrotus derrotou certa vez um homem chamado Dementus, ou seja,
O personagem, interpretado por Chris Hemsworth, já possuía ligações muito mais profundas com esse universo do que parecia à primeira vista. E é justamente sobre ele que vamos falar agora. Em resumo, Mad Max de 2015 é um excelente exemplo de jogo de ação em mundo aberto, ambientado em um cenário pós-apocalíptico, capturando com enorme fidelidade o espírito da franquia original. E agora chegou a hora de falar sobre o filme mais recente. Vamos focar em Furiosa. Os fãs da franquia tiveram que esperar longos 9 anos por um novo capítulo. Embora, segundo o próprio George Miller, metade do trabalho já estivesse pronta antes mesmo de Estrada da Fúria chegar aos cinemas. O diretor havia escrito histórias de fundo detalhadas para Max e Furiosa em formato de roteiro. Esse material serviria como base para uma prequela focada na personagem de Charlize Theron. Curiosamente, o plano original era que a própria Theron retornasse ao papel utilizando tecnologia de rejuvenescimento digital. Mas depois de assistir a vários filmes que usavam esse recurso, George Miller concluiu que seria melhor escalar uma nova atriz. Tenho quase certeza de que ele assistiu ao Irlandês e Projeto Gemini. A tecnologia simplesmente não funcionava bem nesses filmes. Então ele decidiu escolher uma atriz mais jovem, em vez de criar um monstro digital. A escolhida foi Anya Taylor-Joy, o grande antagonista de Furiosa. Dementos ganhou vida pelas mãos de Chris Hemsworth, enquanto vários atores de Estrada da Fúria retornaram aos seus papéis. Mas não assista ao filme esperando que Max Rokatansky seja o protagonista da história. Ou talvez ele apareça por alguns segundos? Vamos falar sobre isso quando chegarmos à trama e às referências. Furiosa não é um filme típico de Mad Max. George Miller evitou deliberadamente repetir a fórmula de ação ininterrupta de Estrada da Fúria. Em vez disso, criou algo muito mais próximo de um filme biográfico ambientado em um mundo pós-apocalíptico. Também é o filme mais longo de toda a franquia. Ao longo de 5 capítulos, acompanhamos os momentos mais importantes da vida de Furiosa. Seu sequestro do Lugar Verde, onde vemos Elsa Pataky, esposa de Chris Hemsworth, em uma pequena participação. Sua vida como prisioneira de dementos, onde Elsa Pataky aparece novamente, desta vez como uma das seguidoras do vilão. Sim, ela interpreta 2 personagens diferentes. Depois disso, vemos Furiosa chegar à Cidadela, trabalhar ao lado do pretoriano Jack, interpretado por Tom Burke, conhecido por viver o detetive Strike na adaptação televisiva dos romances de J.K. Rowling, e, finalmente, transformar-se na guerreira implacável que conhecemos em Estrada da Fúria. O filme segue a estrutura clássica de um prelúdio, conduzindo gradualmente a protagonista até as características que definem sua versão adulta. Por que ela raspa na cabeça? Por que usa a faixa preta na testa? E, claro, como Furiosa perdeu o braço? Ao mesmo tempo, o filme desenvolve o conflito entre Dementos, que toma o controle da Vila Gasolina, e a Cidadela de Immortan Joe. Hugh Keays-Byrne, infelizmente, faleceu antes da produção do prelúdio. Por isso, Immortan Joe passou a ser interpretado por Lackey Hume, que também vive um dos seguidores de Dementos, mais especificamente aquele que usa um tapa-olho. O mesmo motivo levou à troca do ator que interpretava Major Kalashnikov. O filme mostra com muito mais detalhes como funciona o triunvirato, formado pela Vila Gasolina, pela Fazenda das Balas e pela Cidadela. O Devora-Pessoas, o Mecânico Orgânico e Rictus Erectus também retornam. Mas talvez a adição mais interessante seja a apresentação do terceiro filho de Immortan Joe, justamente Scrotus, também conhecido como Scabrous Scrotus, no jogo Mad Max, de 2015. Embora sua aparência seja bastante diferente da versão do videogame, o destino do personagem combina surpreendentemente bem com a história apresentada no spin-off interativo. Ou pelo menos, não entra em contradição com ela. Ao mesmo tempo, os rumores de que Chumbucket, do jogo de Mad Max, apareceria em Furiosa, acabaram se revelando falsos. Pelo menos eu não consegui encontrá-lo. E olha que eu procurei bem. Tecnicamente, ele até está lá. É ele quem entrega a Furiosa um carro destruído. Mas sua aparência é completamente diferente.
Para os fãs do Chumbucket original, restaram apenas sua obsessão por carros e seu nome nos créditos, o que não chega a ser surpreendente. O próprio George Miller sempre falou sem muito entusiasmo sobre o jogo e, muito provavelmente, não tinha nenhum interesse em fazer referências deliberadas a ele. As semelhanças que permaneceram provavelmente são apenas coincidências. Miller chegou até a dizer que a única pessoa em quem confiaria para fazer um jogo de Mad Max seria Hideo Kojima. Embora seja bem possível que ele simplesmente não conheça muitos outros desenvolvedores de jogos. Eu também tentei descobrir qual daqueles inúmeros garotos de guerra pálidos poderia ser um jovem Nux, o personagem interpretado por Nicholas Hoult. Sinceramente, não ficaria surpreso se daqui a alguns anos o Miller aparecesse dizendo que a gente simplesmente não prestou atenção e que o terceiro garoto de guerra da direita era obviamente o Nux. O que realmente tivemos foi uma aparição extremamente rápida do próprio Max, comendo ração Dinky D, interpretado pelo dublê de Tom Hardy, Jacob Tamuri. Talvez ele até tenha salvado Furiosa em algum momento, mas isso fica totalmente por conta da imaginação do espectador. Mais uma vez, a equipe de direção de arte criou uma identidade visual incrível, enquanto os dublês entregaram cenas de ação de tirar o fôlego. Entre os novos personagens secundários que recebem mais do que alguns segundos de tela, estão a mãe de Furiosa, Pretoriano Jack, que se torna o interesse amoroso da protagonista, e o homem da história, uma verdadeira Wikipédia viva, coberta por tatuagens com registros da história. George Miller afirmou que esse personagem terá um papel importante no futuro da franquia. Ele funciona como narrador e guardião da mitologia de Mad Max, embora nem sempre seja um narrador confiável. O filme mostra como uma mesma história muda completamente conforme passa de boca em boca, quase como na brincadeira do telefone sem fio. Essa é justamente a explicação de Miller para todas as inconsistências da franquia. Personagens cuja idade muda, cronologias confusas e contradições entre os filmes. Segundo essa ideia, todas as lendas sobre Max foram reunidas pelo homem da história a partir de relatos fragmentados e literalmente tatuadas em seu próprio corpo. Segundo os relatos da produção, as filmagens de Furiosa transcorreram de maneira extremamente tranquila. George Miller chegou até a declarar publicamente que, desta vez, sua parceria com a Warner Bros. Foi de absoluta harmonia. Um contraste enorme em relação ao caótico desenvolvimento de Estrada da Fúria. No fim das contas, cabe ao público decidir. Será que um diretor trabalha melhor quando está totalmente livre da pressão do estúdio? Mesmo quando essa pressão, por mais extrema que seja, serve para moldar o filme? E será que Furiosa realmente acabou sendo um filme melhor do que Estrada da Fúria, produzido sob pressão praticamente o tempo inteiro? Por exemplo, Miller rejeitou completamente a trilha sonora inicial composta para Furiosa, que seguia o mesmo estilo de Estrada da Fúria. Ele também recusou uma versão modificada do tema principal do filme anterior. Como consequência, Tom Holkenborg precisou compor uma trilha completamente diferente, que ele próprio descreveu como muito mais sutil. Muita gente ainda se lembra instantaneamente do tema icônico de Estrada da Fúria. Mas alguém realmente se recorda das paisagens sonoras sutis de Furiosa? Também vale destacar a idade de Miller. Ele dirigiu Furiosa aos 78 anos. Segundo a teoria de Quentin Tarantino, George Miller já deveria estar acabado como diretor há muito tempo. Embora, para ser justo, Miller também tenha dirigido Estrada da Fúria quando já tinha 67 ou 68 anos, muito além do suposto limite criativo de 60 anos que Tarantino costuma atribuir aos diretores. Furiosa custou cerca de 168 milhões de dólares. À primeira vista, isso não parece muito menos do que os 185 milhões de Estrada da Fúria. Mas existe um detalhe importante. Aqueles 185 milhões foram gastos em 2012 e 2013, antes da enorme onda de inflação dos anos 2020. Corrigido pela inflação, esse orçamento provavelmente equivaleria hoje a cerca de 250 milhões de dólares. E considerando os custos reais de produção em vez dos índices oficiais, poderia facilmente ultrapassar os 300 milhões.
Isso também ajuda a explicar por que Furiosa recorreu muito mais ao uso de telas verdes e efeitos digitais, enquanto Estrada da Fúria dependia muito menos desse tipo de recurso. Nas bilheterias, Furiosa arrecadou aproximadamente 174 milhões de dólares no mundo todo, contra um orçamento de 168 milhões. Segundo a Warner Bros., o estúdio acabou registrando um prejuízo entre 90 e 100 milhões de dólares com o filme. As perdas poderiam ter sido ainda maiores, mas cerca de 30 milhões do orçamento foram cobertos por incentivos do governo australiano. Depois de um desempenho comercial tão decepcionante, parecia impossível imaginar outra sequência. Mas Mad Max possui uma vantagem importante: a situação dos direitos da franquia. Muita gente provavelmente se lembra da franquia O Exterminador do Futuro. A partir do terceiro filme, praticamente todos os longas tiveram desempenho abaixo do esperado, ou fracassaram completamente. Mas ainda assim, a cada alguns anos, um novo estúdio aparecia convencido de que conseguiria revitalizar a marca. Algo semelhante pode acontecer com Mad Max. A grande questão é se haverá alguém disposto a investir nisso. O Exterminador do Futuro continua sendo uma franquia mais conhecida e com um impacto cultural maior. Antes mesmo da estreia de Furiosa, George Miller afirmou que gostaria de fazer mais um filme centrado no Max de Tom Hardy. Porém, para isso acontecer, Furiosa precisava ter sucesso financeiro. Após o lançamento, Hardy foi questionado sobre a possibilidade de voltar ao papel e admitiu que, no momento, esse projeto parece improvável. Ainda assim, sempre há espaço para a esperança. A série Mad Max continua sendo extremamente única, e qualquer filme ambientado nesse universo inevitavelmente desperta interesse. Talvez a franquia apenas precise aprender a contar suas histórias gastando um pouco menos. Obrigada pela sua atenção. Inscreva-se e fique conectado.